Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Para Além da Bíblia, e nós começaremos uma série de estudos baseados no livro A Bíblia Desenterrada, do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, em parceria com Neil Asher Cyberman, ou Cyberman, não sei necessariamente como se pronuncia o sobrenome dele. Então, estes dois grandes acadêmicos que escrevem este livro, que dispensa comentários, é uma obra fantástica, fenomenal. Nós procuraremos estudar a obra por inteiro, então leremos ela quase que em sua íntegra, quase que em sua totalidade. Alguns trechos nós não leremos porque são trechos introdutórios ou que falam das narrativas bíblicas da forma como nós já a conhecemos. Nós leremos mais as partes técnicas específicas que irão aprofundar a análise de forma mais técnica, de forma a nos trazer informações arqueológicas e históricas. Então, vamos à leitura, a Bíblia Desenterrada, Israel Finkelstein. Nós leremos o capítulo 1 do livro a partir do subtítulo que vai dizer A Saga de 4 Gerações. Então eu vou lendo o livro, se você tiver posse do mesmo, faça assim também, vai me acompanhando aí com a leitura e eu vou pausando, fazendo alguns comentários, tudo bem? Então vamos lá. O livro do Gênesis descreve Abraão como o arquetípico homem de fé e patriarca de família, oriundo de Ur, no sul da Mesopotâmia, e reassentando-se com sua família na cidade de Harã, às margens de um dos afluentes do Alto Eufrates. Foi lá que Deus apareceu para ele e lhe ordenou: sai de tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecendo o teu nome, de modo que se torne uma bênção. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Obedecendo às palavras de Deus, Abrão, como se chamava então, tomou sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló e partiu para Canaã. Ele migrou com seus rebanhos pelo meio da região montanhosa central, movendo-se principalmente entre Siquém, no norte, Betel, perto de Jerusalém, e Hebrom, no sul, mas indo também até o Negev, mais para o sul. Então, nós já podemos, em um primeiro momento, perceber que estas viagens de Abraão, este percurso, esta peregrinação de Abraão, na verdade, já nos revela uma demarcação geográfica. Já está nos mostrando que há uma certa área que será preenchida, ocupada ou tomada posse, ou que se reivindicará em um futuro próximo como sendo a terra prometida a Abraão. Na verdade, a narrativa patriarcal já está nos revelando uma demarcação geográfica. Vamos continuar a nossa leitura. Durante suas viagens, Abrão construiu altares a Deus em vários lugares e gradualmente descobriu a verdadeira natureza do seu destino. Deus prometeu a Abrão e seus descendentes todas as terras, preste atenção, desde a torrente do Egito até o grande rio, o Eufrates. Livro do Gênesis, capítulo 15, verso 18.
olha só que outra coisa muito interessante, que esta demarcação das torrentes do Egito até o rio Eufrates era exatamente aonde começava o Império Egípcio. O Império, aquela parte ali chamada também de Sírio-Palestino, o Império Sírio-Cananeu. Aquelas terras estrangeiras que eram de ocupação egípcia, de dominação, perdão, não de ocupação, mas de dominação egípcia. Então você está vendo que o autor, que está distante de Abraão, muito distante, lá para o século VII a.C., ele tem uma intenção quando ele está escrevendo esta história com E de Abraão, ou Abraão. Vamos continuar a leitura. E para sinalizar seu papel como o patriarca de muitos povos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Ele também mudou o nome de sua esposa Sarai para Sara, para sinalizar que seu status também havia mudado. A família de Abraão foi a origem de todas as nações da região. No decurso de sua migração por Canaã, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Para evitar que o conflito familiar prosseguisse, Abraão e Ló decidiram repartir a terra. Olha as retroprojeções, voltando à narrativa como se a mesma estivesse no passado. Abraão e seu povo permaneceram nas terras altas ocidentais, enquanto Ló e sua família foram rumo ao oriente até o Vale do Jordão e estabeleceu residência em Sodoma, perto do Mar Morto. O povo de Sodoma e da cidade vizinha de Gomorra se mostraram perversos e traiçoeiros, mas Deus fez chover enxofre e fogo sobre as cidades pecadoras, destruindo-as completamente. Depois disso, Ló partiu sozinho para as colinas orientais para tornar-se o ancestral dos povos da Transjordânia, a saber, de Moabe e Amon. Abraão também se tornou pai de vários outros povos antigos, já que sua esposa, Sara, na idade avançada de 90 anos, não podia gerar filhos. Abraão tomou como sua concubina Agar, a escrava egípcia. Juntos tiveram um filho chamado Ismael, que a seu tempo se tornaria o ancestral de todos os povos árabes do deserto meridional. Então, estas narrativas patriarcais, que na verdade, de acordo com Mário Liverani e outros historiadores que vão tratar de maneira acadêmica, científica, histórica, sobre o passado dos povos desta região, os povos que viveram na Palestina antiga ou na antiga terra de Canaã, irão mostrar claramente que tudo isso aqui são retroprojeções daquele período pós-exílico. São as pessoas que estão no pós-exílio que estão tentando contar a história no passado, através de personagens simbólicos, lendários, que na verdade refletiam os conflitos atuais que estavam acontecendo na época do escriba, na época daqueles que estavam produzindo o texto bíblico para fazer uma narrativa. Vamos continuar aqui a nossa leitura. O mais importante de tudo para a narrativa bíblica
é que Deus prometeu a Abraão outra criança e sua amada esposa Sara milagrosamente deu à luz a um filho, Isaque, quando Abraão tinha 100 anos de idade. Uma das mais poderosas imagens que ocorreram na Bíblia é quando Deus confronta Abraão com o teste definitivo da sua fé, ao ordenar que ele sacrificasse seu amado filho Isaque em uma montanha na terra de Moriá. Deus deteve o sacrifício, mas recompensou a demonstração de fidelidade de Abraão, renovando sua aliança com ele. Os descendentes de Abraão não só se converteriam em uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas nos céus e a areia na praia, mas no futuro todas as nações do mundo seriam abençoadas por intermédio deles. É muito curioso que quando nós vamos aos dados demográficos referentes à ocupação daquelas terras, nós de fato não veremos uma grande nação, nem uma grande multidão, nem como a areia do mar, menos ainda como as estrelas do céu. Estamos falando de dados demográficos, da ocupação daquela região. Falando do ponto de vista demográfico, e se tomarmos esta fala por literal, isso não aconteceu de forma alguma. Isaque alcançou a maturidade, emigrou com seus próprios rebanhos nas proximidades da cidade meridional de Bersabeia e acabou se casando com Rebeca, uma jovem mulher trazida da terra natal do seu pai, das distantes terras do norte. Nesse meio tempo, as raízes da família se aprofundaram na terra da promessa. Abraão adquiriu a caverna de Macpela, em Hebrom, na região montanhosa meridional, para sepultar sua amada esposa Sara. Mais tarde, ele também seria sepultado ali. O texto bíblico, então, revela esta tradição. Os túmulos, os supostos túmulos dos patriarcas, que estão erguidos como monumentos na terra de Israel hoje, são criações da Idade Média, tá bom? Não são reais, não é a tumba de Abraão. Aquilo são monumentos erguidos posteriormente para fomentar peregrinações, fomentar turismos, fomentar ações econômicas na terra de Israel. Mas não há nenhuma evidência histórica e arqueológica destes túmulos desde uma época antiga. Estes túmulos, túmulo de Davi, túmulo de Abraão, são invenções, tudo bem? São criações posteriores. Vamos continuar aqui a nossa leitura. As gerações continuaram. No acampamento do Negueb, a esposa de Isaque, Rebeca, deu à luz a gêmeos, de caráter e temperamento completamente diferentes, cujos descendentes travariam uma batalha entre si por centenas de anos. Esaú, um caçador, era o mais velho e o favorito de Isaque, enquanto Jacó, o mais novo, mais delicado e sensível, era a criança amada de sua mãe. E, embora Esaú fosse o mais velho e o herdeiro legítimo da promessa divina, Rebeca disfarçou seu filho Jacó com um casaco de pele grosseira de cabra. Ela o apresentou junto ao leito do moribundo Isaque, de tal modo que o patriarca, cego e debilitado, tomaria Jacó por Esaú e involuntariamente lhe concederia a bênção do primogênito devida ao filho mais velho. Então nós estamos vendo que a narrativa vai dar uma certa legitimidade à tomada de posse de terras. Exatamente isso. Lembre-se que estamos falando
de um período em que a posse da terra era extremamente importante para finalidades econômicas, finalidades comerciais. Então a narrativa era para embasar estas ações de retomada da terra, tomada de posse desse espaço geográfico para finalidades agrícolas, finalidades econômicas, finalidades comerciais. Ao retornar do campo, Esaú descobriu a trapaça e a bênção roubada, porém, nada podia ser feito. Seu velho pai Isaque prometeu a Esaú apenas que este seria o pai dos edomitas, habitantes do deserto. Longe da terra fértil será tua morada. Livro do Gênesis, capítulo 27, verso 39. Preste atenção nesses detalhes. Longe da terra fértil. A terra fértil não é para você. A terra fértil é para o eleito, o escolhido, a descendência abençoada divinamente. Uma construção, é uma narrativa. Desse modo foi estabelecido outro dos povos da região. E, preste atenção, no devido tempo, como revela o livro do Gênesis, capítulo 28, verso 9, Esaú tomaria uma esposa da família do seu tio Ismael e geraria ainda outras tribos do deserto. E essas tribos sempre estariam em conflito com os israelitas, principalmente com os descendentes do seu irmão Jacó, que surrupiou dele o direito divino de primogenitura, que vai girar em torno, nós sabemos sempre, da posse da terra. Da posse da terra. Nós vamos encerrar a nossa leitura por aqui e daremos continuidade do exato ponto aonde paramos. Vamos então nos aprofundar ainda mais na história ou na história de Jacó, desta construção de formação de clãs, trazendo mais informações históricas, arqueológicas acerca destes fatos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Para Além da Bíblia. Um abraço a todos.